Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu trago passo a passo de uma blusa de crochê tecida com fio talento, que proporciona um toque macio e delicado, resultando em peças lindas e confortáveis. O nível de dificuldade da blusa é intermediário, então é preciso que você tenha aí um pouquinho mais de habilidade com o crochê para confeccioná-la. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 7 novelos do fio talento, na cor 41/84, agulha para crochê número 6 mm, 2 marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. A peça ensinada é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a blusa, é necessário que, com o auxílio de uma fita métrica, você meça a circunferência total do busto. Com base nessa medida, você vai tecer as correntinhas, mas é importante que o número de correntes seja divisível por 2 ou número par. Para começar a corrente, faço aqui o nó inicial do crochê que não conta como correntinha e a partir dele nós vamos tecer as correntes com base na medida, sendo a quantidade número par. Finalizadas as correntes, agora nós vamos fazer para a primeira carreira pontos altos. Bom, como eu estou fazendo uma blusa tamanho M e o meu busto mede aproximadamente 95 centímetros de circunferência, eu teci aqui o total de 104 correntinhas, mas isso pode variar muito de acordo com o tamanho de cada busto e também da tensão dos pontos de cada artesão ou de cada artesã. Para iniciar a primeira carreira com ponto alto, eu vou tecer então mais 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente e faço aqui o segundo ponto alto, porque essas 3 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto, e vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora nós vamos unir essas 2 pontinhas aqui para que nós possamos trabalhar de maneira circular. Então, eu vou inserir a agulha pegando na terceira correntinha, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo e vou puxar o fiozinho dessa forma para que ele não escape. Bom, vejam que aqui nós temos o fiozinho do início do trabalho e aqui nós temos a terceira correntinha daquele conjunto de 3 correntes para iniciar o primeiro ponto alto. Então, eu puxo esse fiozinho para dentro e faço aqui uma correntinha com arremate. Pronto, feito isso, nós vamos ter a junção dessas 2 pontas e vamos trabalhar de maneira circular. Para a segunda carreira, nós vamos tecer então uma carreira de ponto baixo. Eu vou começar com 2 correntes e para cada ponto alto eu vou tecer um ponto baixo. Para encerrar a carreira de ponto baixo, insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo. Agora vamos tecer uma carreira de ponto alto. Então, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Para encerrar a carreira de ponto alto, eu insiro na terceira corrente, puxo, faço ponto baixíssimo e agora eu repito a carreira de ponto baixo. Faço 2 correntinhas, insiro pegando no ponto alto de base e faço aqui um ponto baixo para cada pontinho alto. Bom, eu vou alternar as carreiras de ponto alto e ponto baixo até atingir a altura desejada da blusa. Como eu pretendo fazer uma peça um pouquinho mais curta, eu vou fazer da linha da cintura até a linha da axila. Caso você queira uma blusa um pouquinho mais comprida, teça da linha do quadril até a altura da axila. Então, a quantidade de carreiras vai depender muito do seu objetivo com a blusa. Bom, o importante é que você teça sempre alternando ponto alto e ponto baixo e que a última carreira da altura dessa blusa seja pontos baixos. Então, agora eu vou dar sequência tecendo as carreiras até atingir a medida desejada.
Então aqui eu teci o total de 18 carreiras, sempre alternando ponto alto, ponto baixo, finalizei a última carreira sendo ponto baixo, e 18 carreiras no total equivalem aí aproximadamente 20 centímetros de altura. Bom, eu teci 20 centímetros porque eu quero uma blusa um pouco mais curta. Então aqui nós temos a linha do quadril até a altura da linha da axila. Feito isso, eu já separei aqui 2 marcadores de pontos e já sinalizei fazendo a aplicação deles de um lado e do outro, reservando 52 pontinhos para a parte da frente e 52 pontinhos para a parte de trás. Lembrando que nós temos ao todo 104 pontos, por isso que é importante tecer número par para fazer essa peça. Bom, então se eu tenho 52 pontos para a parte da frente e 52 pontos para a parte de trás, agora eu vou tecer de maneira linear, ou seja, vou tecer carreiras de ida e volta, alternando ponto alto e ponto baixo. Bom, para a parte da frente e para a parte de trás, nós vamos ter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Depois de finalizar essa etapa, aí sim, nós faremos a emenda dos ombros, que vai dar o formato não só das cavas, mas do decote. Então, para iniciar, vejam que aqui eu tenho o pontinho já sinalizado pelo marcador, eu vou tecer aqui 3 correntinhas, vou dar a laçada, para o próximo pontinho baixo de base, vou fazer ponto alto. Então, aqui eu vou tecer a carreira de ponto alto, sendo um pontinho alto para cada ponto, iniciando no marcador e finalizando a carreira neste outro marcador aqui. Eu vou dar sequência até completar toda a extensão desta parte aqui da peça. Vejam que aqui eu teci o último pontinho alto, sendo o número 52. Agora, eu faço 2 correntinhas para começar o ponto baixo, viro todo o meu trabalho e teço um ponto baixo para cada pontinho de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, agora eu teço 3 correntinhas, viro todo o trabalho e teço um pontinho alto para cada pontinho de base. Bom, nós vamos tecer um número de carreiras sempre alternando ponto alto, ponto alto, sendo a última carreira de ponto baixo até atingir a medida desejada da cava. E aqui vai uma sugestão para alturas de cava. Para tamanho P e M, eu sugiro 18 centímetros e para tamanho G, 20 centímetros, GG 22. Bom, então eu vou tecer o número de carreiras até atingir 18 centímetros de altura. Bom, aqui eu finalizei a primeira parte, tecendo um total de 14 carreiras, resultando em aproximadamente 18 centímetros. Feito isso, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato para fazer o outro lado. Bom, essa parte aqui, ela pode ser considerada tanto a parte da frente quanto a parte de trás, porque ambas serão idênticas. Lembrando que eu alternei carreiras de ponto alto e ponto baixo. Agora eu vou iniciar o outro lado. Vou tecer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz para a parte que já está pronta. Eu vou inserir a agulha do lado desse marcador em que nós temos um ponto alto da parte da frente. Eu vou puxar o fiozinho e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha novamente no pontinho, vou subir 3 correntes e vou tecer um ponto alto para cada ponto de base e vou trabalhar da mesma forma como eu fiz para essa parte que já está pronta, reproduzindo a mesma quantidade de pontos e carreiras, sempre alternando ponto alto e ponto baixo. Bom, eu vou tecer essa parte aqui até chegar nesse marcador. E vejam só que o meu último pontinho será neste aqui. Nós temos o marcador deste lado e nós vamos encerrar pegando neste último pontinho. Então, eu vou tecer dessa forma até completar toda essa parte.
Finalizados ambos os lados, nós vamos ter esse resultado aqui. Agora vamos fazer os ombros. Então, com o auxílio do marcador de pontos, eu reservei 12 pontinhos daqui para cá e 12 pontinhos daqui para cá, que resultam aproximadamente 10 centímetros. Mas para fazer a junção dessas duas partes com um ponto baixíssimo, nós vamos virar essa peça para o lado avesso, para que a emenda não apareça. Para fazer a emenda, vejam só que eu não cortei e arrematei este fiozinho aqui desta segunda parte. Ele precisa estar preso ao novelo para que a gente possa fazer a emenda com ponto baixíssimo do outro lado. Então, eu vou inserir a agulha pegando no pontinho baixo lá de trás, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, eu viro o trabalho e vou tecer dessa forma, neste sentido. Eu vou inserir no segundo ponto baixo da parte da frente e no segundo ponto baixo da parte de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. No terceiro pontinho da parte da frente e no terceiro pontinho da parte de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer essa junção tecendo um ponto baixíssimo a cada pontinho, da parte da frente e da parte de trás, até chegar no marcador. Lembrando que vamos fazer a emenda do total de 12 pontos. Agora, eu removo o marcador, faço a emenda pegando aqui no pontinho número 12 de ambos os lados, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e vamos fazer a emenda do outro lado. Então, mantemos para a parte avesso. Agora, nós vamos contar 12 pontinhos daqui para cá e 12 pontinhos daqui para cá. Vamos inserir a agulha fazendo a junção desses dois pontinhos, sendo da parte da frente e da parte de trás. E vamos passar o fiozinho e dar 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho da frente e pontinho de trás, da mesma forma que fizemos anteriormente. Finalizada a emenda do outro lado do ombro, agora eu corto o fio e arremato. Prontinho! Nós já temos então os ombros finalizados, que dão o formato do decote e também das cavas. Agora vamos aplicar as mangas aqui nas cavas. Para fazer as mangas, nós vamos trabalhar de forma separada do comprimento da blusa. Então, a manga ela vai ser feita a partir da junção de várias flores. Para começar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, insiro na primeira e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou distribuir o total de 6 pontos puffs com 3 laçadas, cada pontinho puff, com intervalo de 3 correntes. Então, eu puxo a agulha, dou a laçada, insiro dentro do anel, levo lá para cima, dou a laçada, insiro dentro do anel e levo lá para cima. Aqui nós já temos o primeiro pontinho puff. Dou a laçada, puxo tudo e teço então 3 correntes. Feito 3 correntes, dou a laçada, então a primeira laçada levo lá para cima, a segunda levo lá para cima e a terceira levo lá para cima. Dou a laçada, puxo tudo e faço então 3 correntinhas. Nós vamos tecer dessa forma até completar o total de 6 pontinhos puffs com intervalo de 3 correntinhas. Lembrando que cada pontinho puff contém 3 laçadas. Para finalizar a primeira flor, eu teço então 3 correntinhas, insiro pegando lá no alto do pontinho puff, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora, vamos fazer a segunda flor e já vamos fazer a emenda nesta primeira aqui. Para fazer a emenda da segunda flor é muito simples, mas lembrando que caso você tenha dificuldade, você também pode fazer a emenda com auxílio de linha e agulha para costura. Bom, então eu vou fazer a emenda aqui no crochê porque facilita o trabalho. Aqui eu tenho um pontinho puff pronto, vejam só que eu já adiantei boa parte, já teci aqui 3. Fiz aqui uma correntinha, lembrando que são 3 correntes, então uma eu já fiz.
A segunda eu vou usar para fazer o ponto baixo e emendar na primeira flor. E a última eu vou fazer corrente. Então, aqui já fiz a primeira, faço a junção de avesso com avesso, insiro pegando na alcinha da flor pronta, faço aqui pontinho baixo e uma corrente. Feito isso, vou dar a laçada e vou fazer o quarto ponto puff. 1, 2 e 3. Dou a laçada, puxo tudo, faço então a primeira correntinha, insiro pegando na alcinha do lado da flor que já está pronta, faço ponto baixo de emenda e uma corrente. Dou a laçada e volto tecendo então o quinto ponto puff com 3 laçadas. Puxo tudo, 3 correntinhas, dou a laçada e novamente teço aqui o pontinho puff, completando os 6 pontinhos puff. Agora, para finalizar, teço 3 correntes, insiro pegando lá no alto do primeiro pontinho puff, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Aqui nós já temos, então, 2 flores emendadas. E vejam só que eu fiz a emenda em apenas 2 alcinhas. Agora, vamos fazer a emenda da terceira flor nesta parte aqui de baixo. Para fazer a emenda da terceira flor, vejam só que aqui eu já adiantei 3 pontinhos puff, fiz aqui o intervalo das 3 correntinhas e agora vamos fazer a emenda. Então, aqui eu tenho uma correntinha, vou inserir pegando dentro dessa alcinha aqui da flor que já está finalizada, puxo o fio e faço então ponto baixo, faço uma correntinha e volto tecendo o quarto ponto puff. Finalizado o pontinho puff, agora eu faço uma correntinha, insiro pegando nessa junção das 2 flores que estão prontas, faço o ponto baixo, faço aqui uma corrente, dou a laçada e volto tecendo o quinto ponto puff. Então, 3 laçadinhas na agulha, dou a laçada, puxo tudo, faço uma corrente. E agora, eu vou inserir nessa alcinha aqui da flor pronta. Vejam só, eu insiro pegando nessa alcinha aqui. Então, passo a agulha, faço ponto baixo, faço uma corrente, dou a laçada e finalizo com o 6º ponto puff. Faço 3 correntinhas, insiro pegando lá no alto do pontinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto, então observe que a emenda é basicamente essa aqui, por isso que essa blusa requer um pouco mais de habilidade com o crochê do nível intermediário para o avançado, para que você não tenha tanta dificuldade na hora da emenda. Agora eu vou construir a largura da minha manga. Então, ambas as mangas devem conter a mesma quantidade de flores e as emendas devem ser idênticas. Bom, como nós queremos uma manguinha um pouco mais bufante, vejam só que de cava para tamanho M, eu deixei aproximadamente 18 centímetros. Para deixar ela um pouquinho mais solta, eu vou tecer aproximadamente 20 centímetros de emenda dessas flores, para que na hora da costura eu possa dar aquela aparência de manga bufante. Então, agora eu vou construir toda a manga e lembrando que a quantidade de flores vai depender muito da manga desejada. Caso você queira uma manga um pouco mais estreita, teça 18 centímetros de circunferência, ou seja, de largura, para que você possa encaixar na sua blusa. E uma manga um pouco mais bufante, mais cheia, teça mais flores. Então, a quantidade de flores na extensão é que vai determinar a largura da sua blusa e também do comprimento. Quanto mais flores você emendar, maior será o comprimento. E aqui nós temos uma manga finalizada, ela foi tecida de forma separada e de maneira circular. Para que você tenha uma ideia, eu tenho o total de 12 carreiras de flores para atingir uma medida aproximadamente de 40 centímetros e para a circunferência, para que resulte em 20 centímetros, eu fiz a emenda do total de 9 flores
para a circunferência. Agora eu vou fazer a outra manga da mesma forma, com a mesma quantidade de flores, para fazer a junção então nas cavas. Antes de aplicar a manga na cava, observe que aqui nós temos 18 centímetros de altura, enquanto que para as mangas nós temos o total de 20 centímetros. Então eu vou fazer um acabamento para estreitar um pouco essa parte aqui da manga e encaixar aqui na cava. Para estreitar a manga, vamos fazer o seguinte acabamento. Eu vou inserir a agulha pegando dentro desse espaço e eu vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha e vou fazer 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. Vou inserir a agulha pegando no pontinho puff e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou dar a laçada e na emenda de uma flor e outra, eu vou fazer ponto alto. Dessa forma, eu consigo nivelar também essa diferença entre as flores na emenda. Agora, insiro pegando no pontinho puff, faço ponto baixo. Dentro dessa alça, faço ponto baixo. Vejam que eu já vou escondendo os fiozinhos de arremate. Dentro do pontinho puff, insiro, puxo, faço ponto baixo e agora eu dou a laçada e na emenda eu faço ponto alto. Nós vamos contornar toda a peça dessa forma até que ela estreite um pouquinho, para que depois nós possamos aplicar na cava e fazer a emenda da manga na cava. Para finalizar, eu insiro pegando lá na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora vamos emendar a manga na cava. É importante que essas duas partes estejam para o lado avesso para que a emenda no ponto baixíssimo fique para o lado avesso da peça. Então, eu vou inserir a agulha pegando no pontinho aqui da manga e no pontinho aqui da cava. Passo o fio e faço 2 nozinhos bem firmes. Então, eu puxo, passando pela manga e pela cava, e aqui eu faço um nó bem firme. Então, 1 e 2. Feito um nozinho, eu vou inserir a agulha pegando no pontinho da manga e na cava. Puxo, faço aqui uma correntinha para começar o primeiro ponto baixíssimo. Para o próximo ponto da manga, eu insiro e para o próximo pontinho da cava, eu também insiro. Puxo e faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos distribuir pontinhos baixíssimos para fazer a emenda, unindo tanto a manga quanto a cava ao mesmo tempo. Então, insiro no pontinho da manga e insiro no pontinho da cava. Puxo e faço ponto baixíssimo. Nós vamos tecer dessa forma, contornando toda a extensão da manga na cava, até completar a emenda. Então, aqui nós já temos a emenda finalizada, vejam só como fica em alto relevo essa questão da emenda com ponto baixíssimo. Lembrando que você pode fazer essa emenda também com auxílio de linha e agulha para a costura, se preferir, tá? Aqui eu já encerrei com ponto baixíssimo, então eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Nós já temos uma das mangas emendadas à cava e para o lado avesso nós vamos ter então a emenda do ombro e a emenda da manga. Peça já desvirada para o lado direito, vejam só que aqui nós temos a emenda da manga e a emenda do ombro e fica perfeito. Bom, agora vamos para o acabamento na barra da manga. Nós vamos reproduzir a mesma distribuição de pontos baixos e ponto alto que nós tecemos aqui para nivelar e fazer a emenda da cava na manga. Então, eu vou amarrar o fiozinho, vou dar 2 nozinhos e vou tecer um ponto baixo pegando dentro desse espaço do ponto puff, um ponto baixo pegando nessa alça e um ponto baixo no ponto puff. Para a emenda da junção de 2 flores, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos distribuir, repetindo, a mesma quantidade de pontos que nós tecemos aqui para nivelar a manga. Então, aqui já fiz 2 nozinhos bem firmes, faço então 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo, insiro pegando no ponto puff, faço ponto baixo, dou a laçada, para esta emenda faço um ponto alto.
Novamente, faço um ponto baixo para o pontinho puff e já vou escondendo os fiozinhos de arremate. Faço um ponto baixo para a alça, mais um pontinho baixo para o ponto puff e agora eu dou a laçada e teço ponto alto pegando na emenda. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a extensão da manga. Para finalizar a carreira, insiro na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo e agora eu vou fazer a última carreira sendo ponto baixo. Então, eu vou tecer 2 correntinhas e vou fazer para cada ponto baixo de base um pontinho baixo. Esta é a última carreira de finalização da manga. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Esse mesmo acabamento de ponto baixo, agora eu vou reproduzir contornando todo o barrado da blusa, sendo um pontinho baixo para cada ponto de base e também contornando o decote da blusa, ou seja, a gola da blusa. Para o decote, nós vamos tecer uma carreira de ponto baixo contornando toda a sua extensão. Então, aqui eu já fiz 2 nozinhos bem firmes e vejam só que o nozinho foi feito no segundo ponto, a partir da emenda do ombro. Eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao chegar na emenda do outro ombro, nós vamos fechar 3 pontinhos juntos. Então, insiro a agulha, puxo e guardo na agulha, insiro a agulha pegando na emenda, puxo e guardo na agulha, e no próximo pontinho, puxo e guardo na agulha. Agora eu dou a laçada e puxo tudo. Feito isso, dou continuidade, tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar o contorno no decote, vejam só que aqui nós temos o lado do ombro em que nós amarramos o fiozinho e demos início à carreira. Então, agora eu insiro a agulha pegando no último pontinho deste lado, no pontinho em que nós temos a emenda e no pontinho deste outro lado. Puxo, tiro todos os 3 pontinhos ao mesmo tempo. Agora, eu insiro na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! E aqui nós temos a gola finalizada com uma carreira de ponto baixo. Para o barrado é muito mais simples. Eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer pontos, puxo o fio, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer 2 correntinhas e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar a carreira do barrado, eu insiro pegando na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! E aqui nós temos o acabamento nas mangas, no barrado e no decote, e aí a sua peça está finalizada. E aqui nós temos a peça finalizada. E aí, o que achou da blusa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Assim que finalizar a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!